dia 10 de outubro de 2018, eu, minha irmã Débora, meu cunhado Ricardo e nosso amigo Eudes estávamos indo à faculdade em Campina Grande quando sofremos um grave acidente. Eu me lembro que antes de sairmos, Ricardo nos propôs que fizéssemos uma oração. E como os 4 somos evangélicos, nós assim o fizemos. A minha irmã vinha dirigindo e no meio do caminho o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração uma palavra que me inquietou demais. Ele disse assim: diga para sua irmã que se alguma coisa acontecer, ela fique calma e tranquila, segure firme na direção e puxe o carro para o acostamento da esquerda. Isso não fazia sentido, porque primeiramente eu não entendia nada de direção e nós estávamos indo na pista da direita. Então eu me perguntei, por que jogar o carro para o acostamento contrário? Mas ainda assim o Espírito Santo me dizia, se você não falar, você vai se sentir culpada. Então foi nesse momento que eu olhei para minha irmã e falei, Débora, se alguma coisa acontecer, fique calma, não se desespere, segure na direção e não solte para nada e puxe o carro para o acostamento da esquerda. Após falar isso, ela simplesmente falou tudo bem e perguntou que horas eram e eu me lembro de ter dito que eram 5h10 da tarde. Cerca de 10 minutos depois, nós sofremos o acidente. Uma carreta que vinha em sentido contrário tentou ultrapassar um carro e eu me lembro que foi muito rápido, mas na hora minha irmã só lembrou da palavra esquerda e eu lembro de ter ouvido ela gritar, meu Deus, e jogar o carro para o acostamento da esquerda. Quando nós chegamos no acostamento, o carro ele bateu em um montante de terras que tinha e começou a capotar várias vezes. Nós capotamos por 4 vezes. E eu lembro que quando tudo parou, eu só conseguia pensar, obrigada, Senhor, por estar viva ainda. Eu lembro que quando nós paramos de capotar, eu tirei o cinto, saí pela janela do carro e eu estava no banco da frente. Quem vê a foto consegue perceber que o carro ficou completamente amassado, não tinha possibilidade de eu sobreviver ali, mas em momento algum encostou sequer qualquer parte do carro no meu rosto, qualquer parte do carro em mim. E eu saí dali, lembro de ter me ajoelhado e agradecido a Deus por estar viva. E vi minha irmã, vi que ela estava bem, vi Eudes, ele estava bem também. Mas quando nós 3 olhamos para o carro, nós vimos Ricardo e ele estava com a cabeça e o braço para o lado de fora da janela, estava muito ensanguentado e desacordado. Os moradores da cidade que nós sofremos o acidente e que nos ajudaram não conseguiam dizer se ele estava vivo ou se não estava. E foi um momento muito forte no qual eu tentei ter forças para acalmar a minha irmã, que mesmo ela sem ter tido culpa alguma do acidente, ela chorava muito e se preocupava muito com a vida dele. Eu, ajoelhada, orei pela vida de Ricardo, pedindo que o Senhor o ressuscitasse, porque quem o via ali não conseguia dizer que ele estava vivo, de maneira alguma. Os moradores da cidade que nos ajudaram, eles tiraram Ricardo do carro porque disseram que o carro ia pegar fogo e foi um momento de muita agonia. Então, quando Ricardo saiu, ele continuava desacordado. Mas, para a glória de Deus, no momento do acidente, ia passando uma médica e uma enfermeira que estavam se dirigindo ao plantão, justamente por aquela estrada, e elas pararam para socorrer. Foi nesse momento que Ricardo acordou. Mesmo assim, ele não falava nada com nada, ele perguntava as mesmas coisas sempre. E eu achei que ele teria sequelas muito graves. E em todo o tempo eu só conseguia orar e pedir ao Senhor que fizesse uma restauração e uma transformação. Porque apesar de estarmos bem, Ricardo era o que estava completamente mal de verdade. 3 ambulâncias chegaram para nos socorrer. E em uma delas, um dos socorristas estudava com o Ricardo e ele começou a fazer algumas perguntas e conversar com ele para que ele pudesse ir voltando aos pouquinhos. Quando nós estávamos indo, sendo dirigidos ao Hospital do Trauma de Campina Grande, ainda na ambulância, um dos socorristas me falou que eu guardasse aquela data, porque eu estava tendo uma nova data de nascimento. Ele comentou que naquela mesma estrada, naquele mesmo dia, haviam ocorrido outros 4 acidentes e muito menos graves do que o nosso, porém pessoas haviam morrido. E o nosso acidente, que era o mais grave de todos, estávamos todos os 4 vivos. No meio do caminho, as ambulâncias pararam
e eu me preocupei porque pensei que era Ricardo passando mal, mas graças a Deus que ele estava bem. Os médicos e enfermeiros da ambulância me falavam que ele estava bem, mas eu percebi uma movimentação entre eles e eu não queria acreditar nas palavras que eles diziam. Simplesmente eu orava e eu também cantava. Eu lembro que eu só conseguia louvar o Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Foi um hino que marcou fortemente esse acidente, que até hoje eu não consigo não chorar quando eu escuto. Quando nós chegamos no Hospital do Trauma, nós fomos direto para a sala vermelha e me colocaram do lado de uma maca de um senhor que estava sofrendo fortes dores e ele gemia muito. De repente chegou também outro rapaz que havia sofrido vários tiros e eu só consegui agradecer ao Senhor por estar viva. Lembro que eu pedi para os socorristas que me deixassem ficar perto de Ricardo ainda na maca. E quando eles colocaram as nossas duas macas juntas, que eu consegui virar um pouco o rosto, eu vi como o Ricardo estava mal. E eu me preocupei muito com ele, acreditei que ele teria talvez sequelas, mas eu orava muito pela vida dele. De repente nós fomos passando por todas as salas, exames, até que Eudes foi liberado, chegou na sala verde. Depois de um tempo eu cheguei lá também e não tinha notícias de como que Ricardo estava, de como que minha irmã estava, não sabia de mais nada. Depois de um tempo, Ricardo chegou também na sala verde, ele foi suturado com 10 pontos na cabeça, estava muito machucado. Eu fiquei usando um colar cervical, a minha irmã ela fraturou o braço, porque em momento nenhum ela soltou a direção. E eu lembro que quando nós três nos reunimos ali, nós fizemos uma oração de agradecimento ao Senhor. Nesse meio tempo, meus pais chegaram no local do acidente e os policiais rodoviários federais falaram para eles que a minha irmã conseguiu nos salvar daquele acidente porque ela tinha jogado o carro para o acostamento da esquerda, de uma forma muito inteligente. Eles comentaram que se ela tivesse jogado o carro para o acostamento da direita, que seria o mais lógico, nós teríamos muito provavelmente caído em uma ribanceira, porque existia um ali naquele trecho da estrada. Mal sabiam eles que aquilo era algo que o próprio Deus nos tinha falado, para jogarmos o carro para o acostamento da esquerda e que assim nós sobreviveríamos. E hoje eu conto tudo isso para vocês, para falar sobre algo muito importante, a nossa intimidade com Deus. Eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse obedecido à voz de Deus e falado. O Espírito Santo está sempre falando aos nossos corações, mas nós nem sempre ouvimos porque o barulho à nossa volta é muito alto. Precisamos nos desligar dessas vozes e nos concentrar naquilo que realmente é essencial, o nosso relacionamento com Deus. As vozes das distrações estão por toda parte. Estão no celular, nas suas redes sociais, estão no seu trabalho, estão na sua preocupação com a família, com tudo. Mas nós precisamos nos focar na nossa conversa diária com Deus e estabelecermos um relacionamento profundo com Ele. Perceba que nós construímos um relacionamento com alguém quando nós passamos tempo com essa pessoa e conversamos com ela. E da mesma forma é sobre o nosso Deus. Precisamos investir tempo do nosso dia, das nossas vidas, para estarmos a sós com Jesus. E somente nesses momentos é que nós seremos fortalecidos, é que o nosso coração vai estar cheio da presença dEle e a nossa mente concentrada no reino dos céus. Quando nos concentramos no reino dos céus, fica mais fácil de discernir a voz do Espírito quando Ele fala aos nossos corações. Orar nos fortalece. Assim como nós precisamos de alimento para o corpo, necessitamos também de alimento espiritual. Converse com Deus. Fale para Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, o que está sentindo no seu coração, o que você precisa, o que você deseja, aquilo que você se preocupa. Mas invista tempo na presença do Senhor. Entregue a sua vida inteira para o Senhor. Converse com Ele e deixe que Ele assuma o controle de tudo. E então leia a Bíblia. Isso gerará uma intimidade com o Senhor que te fortalecerá cada vez mais. Por mais que o nosso poderoso Deus já saiba de tudo, Ele deseja ouvir a sua voz. Compartilhe essa mensagem com as pessoas e incentive-as a gerarem intimidade com o Senhor cada vez mais. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre na sua vida, lhe orientando e guiando os seus passos. Fique na paz.